Tá bem? Então, vamos ouvir agora uma conferência com a professora Mabiane Batista França, professora de Língua Portuguesa, Cultura e Civilização Lusófona, no Departamento de Letras e Ciências Humanas na Universidade da Guiana Francesa. A Mabiane tem doutorado em Geografia pela Universidade de Rennes II, aqui da França, e atualmente cursa mestrado com a gente na Universidade Paul Valéry, mestrado em Português. E o professor Rosuel Lima Pereira, professor de Civilização Brasileira na Universidade da Guiana Francesa, doutor em Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos pela Escola Doutoral Montaigne Humanities, na Universidade de Bordeaux-Montaigne. E o professor sua pesquisa se concentra no imaginário, nas representações ameríndias e afro-brasileiras, no sincretismo religioso, na formação da identidade brasileira, tem trabalhos em interculturalidade também. Então, vou dar a palavra a eles dois e agradeço já pela participação. Vocês estão conseguindo falar? O microfone está funcionando direitinho? Sim, agora está funcionando. Sim. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Então, deixo a palavra com vocês. Certo. Obrigado. Bom, primeiro gostaria de agradecer a professora e a organização desse seminário, que é muito importante para a língua portuguesa e a norma brasileira. Então, nós vamos falar sobre o ensino do português na Guiana. Com licença, tem um problema aqui. Pronto. Então, o estudo do português na Guiana Francesa. Alguns dados. Então, eu faço uma pequena introdução sobre o ensino do português, norma portuguesa na França. Em seguida, vou falar sobre o ensino do português na Guiana Francesa, na Universidade da Guiana. E, por terminar, minha colega Mabiane França fará um recapitulativo quantitativo dos estudantes inscritos e aprovados na Universidade da Guiana. Bom, o ensino da língua portuguesa está presente na França e nos departamentos ultramarinos, Dom, das Antilhas. Ele é introduzido na Universidade de Paris em 1919, em seguida na Universidade de Rennes em 1921, em Toulouse em 1931, em Bordeaux em 1932 e em Montpellier e Poitiers em 1934. Na maioria dos departamentos universitários, o português tem o Estatuto de Ensino Complementar ou Opcional, lançado, língua para especialistas de outras disciplinas. Todavia... Desculpa, Sim. Rosuel, será que você conseguiria passar para a apresentação em tela cheia? A gente está vendo os outros slides ao lado também. Ah, mas geralmente é a Mabiana que tem... Ah, agora foi. Perfeito. Sim, é a Mabiana que está apresentando, certo? Obrigada. Tá bom, tá bom? Bom, em seguida, então, como eu estava dizendo, todavia, em 15 universidades, o português é uma disciplina com diplomas a nível de LMD, licenciatura, mestrado e doutorado, quer em LLCR, Línguas, Literaturas e Civilizações Estrangeiras e Regionais, quer em LOA, Línguas Estrangeiras Aplicadas, uma licenciatura bilíngue, língua A, inglês, língua B, português, espanhol, italiano, etc. No colégio, na França, os estudantes de língua portuguesa têm o primeiro contato com a cultura do mundo lusófono. Para o ensino médio, em julho de 2020, o programa do Ministério da Educação Nacional da França aconselha que certas características dessa cultura sejam discutidas em aula. É possível, assim, resumir as temáticas estudadas da seguinte forma. Tema 1, representações culturais entre imaginários e realidade. Linha de estudo, espaços e mitologias, do tipo ao estereótipo, o real, representações e distorções. Tema 2,
dominação, insubordinação, crítica e contestação. Linha de estudo, quanto a arte afirma o poder. Artistas enfrentando a dominação. Criação para questionar, criticar, desafiar. Enfim, o tema 3, áreas lusófonas, desafios, perspectivas e criação. Linha de estudo, a busca perpétua por outro lugar. Territórios diversos, uma linguagem comum, destruição do meio ambiente e sua defesa. Para o Ministério da Educação na França, uma atenção especial deve ser dada à relação entre a dimensão específica e a dimensão universal da cultura estudada. É importante que os alunos aprendam a língua portuguesa ao mesmo tempo que descobrem as conotações e referências culturais. Apesar da existência institucional de estruturas que garantam a aprendizagem da língua portuguesa, o seu ensino a nível superior encontra-se em um certo declínio. E ainda que os professores continuem a lutar pelo reconhecimento do português como uma importante língua de comunicação no mundo globalizado, a procura pela sua aprendizagem diminui. No início do ano letivo de 2018, existem 21 sessões internacionais portuguesas, com 911 alunos inscritos nas academias de Grenoble, Lyon, Nice, Strasbourg, Paris, Créteil, Versailles. A evolução destes números também aqui é crescente. Em 2014, eram 740 alunos em 15 turmas. O ensino do português tem se desenvolvido em sua variante brasileira, nas sessões internacionais, o que é muito importante. No ano letivo de 2013, a sessão brasileira foi aberta na Academia da Guiana, no Liceu Melchior Garret. Em setembro de 2014, essa sessão também foi aberta na Academia de Créteil, no Liceu Internacional Noisy-le-Grand, e também em 2 escolas secundárias francesas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quanto à política de recursos humanos do Ministério para o ensino da língua portuguesa, ela foi favorizada em 2019 com 5 cargos oferecidos no concurso de CAPES externo para o ensino do português e 7 cargos no CAPES interno. Em 2017 e 2018, não foram oferecidas vagas para o concurso. O número de assistentes lusófonos aumentou, 47 assistentes no início do ano letivo de 2019, contra 41 em 2016 e 2017. Em 2019, que é importante para o ensino do português, civilização e literatura, é que o sistema educacional francês apresenta um novo programa de ensino de especialização em línguas estrangeiras e regionais. Isto quer dizer em inglês, alemão, espanhol e italiano. Isso quer dizer que os alunos, desde o liceu, do secundário, já podem se preparar em seguida para entrar na universidade e continuar estudos de literatura e cultura, inglês, alemão, espanhol e italiano. E em 2020, o português começou a ser aplicado como regime experimental e foi uma proposta aceita pelo Ministério. Bom, quanto ao ensino do português na Universidade da Guiana. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino na América Latina. Pela proximidade com a fronteira e pela parceria privilegiada com o Brasil, a Guiana aparece como um dos últimos bastiões para a preservação e o ensino da língua portuguesa. Isso é possível de constatar em todos os níveis de ensino do português, norma brasileira, na Guiana. Em 1999, foi criado o Diploma de Estudos Universitários Gerais, o DEG, Letras
Letras e Línguas, menção Literatura, Civilização Estrangeira, Português. No Instituto de Estudos Superiores da Guiana, que era uma antena ligada à Universidade das Antilhas. Esses dois diplomas, DUG e licenciatura, teve uma parceria com a Universidade Stendhal de Grenoble para uma emissão de um diploma de pós-graduação, mestrado de português. Essa parceria acadêmica foi organizada pelo professor adjunto de Civilização Brasileira, Gerard Polis, em junho de 2009. Em 2011, foi criado no ISG, ainda da Universidade das Antilhas, o Diploma de Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicada, LEA. Atualmente, o Departamento de Português, na Universidade da Guiana, conta com 2 professores adjuntos especializados do Brasil, uma em literatura e outro em civilização, eu, e essa formação possui também um professor contratado de língua, no suporte de professor secundário, que é minha colega Mabiana Franca. Então, na campanha de avaliação de 2013 e 2014, o relatório de avaliação da licenciatura em Línguas Estrangeiras, pela Agência de Avaliação de Pesquisa e do Ensino Superior, falou o seguinte, eu cito: o bacharelado em Línguas Estrangeiras Aplicadas, LEA, da Universidade das Antilhas e Guiana, é um curso na área de artes, letras, línguas, oferecido em 2 locais, o Polo de Guadalupe e o Polo da Guiana, em Cayena. Baseia-se no estudo de 2 línguas modernas, língua A, inglês, língua B, espanhol em Guadalupe, e língua B, português na Guiana, as quais se pode somar à aprendizagem de uma 3ª língua moderna, uma língua C. Esses cursos voltados para o domínio da língua moderna aplicada aos negócios internacionais são completados pelo ensino de disciplinas de aplicação como direito, economia, comércio internacional, administração. No dia 11 de novembro de 2013, depois de vários anos de discussões e uma longa greve de professores e estudantes, apoiados pela sociedade civil, um protocolo de acordo é assinado pelo governo francês, criando a Universidade da Guiana, tornando-a autônoma a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Se a procura pelo ensino da língua portuguesa continua a aumentar no ensino fundamental e secundário, dado o número crescente de brasileiros residentes na Guiana, por outro lado, mais uma vez, é o ensino universitário que sofre devido a uma política cultural franco-brasileira não muito eficaz. Na Universidade da Guiana, há cada vez mais estudantes matriculados no 1º ano de LEA, inglês e português. O conhecimento do português falado revela-se bastante bom, porém, no que diz respeito ao conhecimento gramatical e expressão escrita, cabe ao professor redobrar o esforço pedagógico. Além disso, os conhecimentos gramaticais e sintáticos da língua francesa dos estudantes são muitas vezes insuficientes, o que dificulta o aprendizado da língua portuguesa. Quanto à história do Brasil e sua literatura, os alunos sabem muito pouco porque não estão acostumados a ler. O que eles sabem sobre o Brasil se limita aos clichês predominantes e ao conhecimento da realidade regional, aprendido com a família, amigos e viagens. Os estudantes dessa licenciatura são oriundos de várias escolas de ensino fundamental e secundário dos 22 municípios da Academia da Guiana. A característica da licenciatura LEA é que a grande maioria dos alunos recrutados não é de língua portuguesa, o que corresponde ao público-alvo.
O objetivo dessa licenciatura é também tornar um público francês bilíngue, se não bicultural. Embora o nível exigido dos estudantes de primeiro ano seja um bom nível em português e em inglês, a maioria dos primo-arrivants ou estudaram português ou inglês no secundário, mas dificilmente as duas línguas. Isso dificulta o número de estudantes que passam do primeiro ano ao segundo ano. Entre o segundo e o terceiro ano de licenciatura, a variação entre o número de aprovados é mínima. Bom, eu paro por aqui com essa introdução sobre o ensino de português na Guiana, e a Mabiana vai explicar um pouco, fazer um recapitulativo a partir da quantidade, e vocês vão ver de número de estudantes, de inscritos e aprovados que nós temos nesse diploma filière de LEA, Língua Estrangeira Aplicada, inglês-português. Bom, boa tarde ou bom dia a todos. Então, aqui temos um quadro, né, mostrando o recapitulativo dos estudantes, né, inscritos desde o ano universitário 2015-2016, em relação ao primeiro ano, quantos inscritos? 121, por exemplo, e o aprovados no primeiro ano, 33, tá? Em relação ao primeiro ano. Em seguida, nós temos também um quadro logo abaixo, 2016 e 2017, do ano universitário, onde nós tivemos também o mesmo número de estudantes, por exemplo, no primeiro ano, de 120, e nós tivemos um número de aprovados de, digamos, mais de 50%, ou 50%, né? 50% de aprovados para o segundo ano. E no ano universitário 2017 e 2018, nós tivemos 124 alunos inscritos e 16 aprovados, sendo que esse número, devido, né, à situação atual da pandemia, tem diminuído a cada ano, principalmente aqui na Guiana, devido aos vários fatores, né, somente familiar, econômico, dos nossos estudantes universitários. Aqui, continuando, né, também mostrando em relação aos anos de 2018 até 2020, 2021, onde também nós observamos o segundo ano, na verdade, para o segundo ano, uma aprovação que vai diminuindo, né, em relação à situação de cada também estudante. E um quadro mostrando, né, um gráfico mostrando, né, o número de estudantes aprovados, né, no primeiro ano e quantos estão no segundo ano e terceiro ano. Lembrando que nós temos estudantes guianenses, estudantes de origem brasileira, estudantes de origem do Haiti, também da cidade de Saint Laurent, que eles não têm, digamos, nem todas as classes do colégio, do liceu, eles têm o português como uma segunda língua, terceira língua, geralmente o espanhol ou então o holandês. Então, nós temos uma diversidade, digamos, de estudantes que ingressam na licenciatura, né, LEA, que é inglês-português. Tá, então, aqui mostrou novamente a evolução, na verdade, o número de aprovados em cada ano, né, no primeiro ano, no segundo ano e terceiro ano, dos nossos alunos de licenciatura. E com relação à formação na universidade, LEA inglês-português, nós temos, por exemplo, em relação, vou começar com o terceiro ano, que a grade curricular propõe aos estudantes duas áreas de conhecimento, ou seja, ou eles escolhem a cooperação e relações culturais das Américas, ou um outro percurso, cooperação e relações comerciais nas Américas. Então, a partir, digamos, do segundo ano, onde eles podem, na verdade, tem um estágio obrigatório local, eles podem já ter uma ideia de qual percurso, qual área de conhecimentos eles irão escolher no terceiro ano. Então, com relação ao semestre, né, do terceiro ano, segundo semestre, os estudantes também devem realizar um estágio internacional de 2 meses, ou no país lusófono ou no país anglófono, sendo que aqueles de origem
brasileira, nós aconselhamos a não escolher um país lusófono, ou seja, para melhorar mais a parte deles, na parte que eles são mais, digamos, mais sensíveis em relação à língua inglesa. Né? Então, nós temos esses dois estágios que começam, na verdade, esse estágio do terceiro ano, que começa geralmente no mês de março e vai até começo, final de maio, e em junho eles fazem a apresentação do estágio na universidade. Com relação no segundo ano, né, os nossos alunos têm o domínio de aplicação. Então, eles têm matérias específicas para trabalhar justamente com comércio internacional, com marketing, contabilidade, cooperação internacional, direito. E, como eu falei anteriormente, no segundo semestre, eles também devem realizar esse estágio local, que muitas vezes depois eles conseguem um trabalho, né, um contrato durante as férias. Então, isso ajuda muito os nossos estudantes a se prepararem, na verdade, para o mundo do trabalho. E com relação, né, enfim, à grade curricular dos 3 anos de licenciatura, né, inglês e português, que estrutura o curso em 2 conteúdos, né, que digamos que são o pilar, que são as línguas aplicadas, inglês e português, e culturas e civilizações do mundo anglófono e do mundo lusófono. Temos também, já tem mais ou menos 2 anos, além da licenciatura clássica, nós temos a licenciatura Flex, que foi, na verdade, uma proposta do governo francês para justamente ajudar os alunos que conseguiram, na verdade, o bacharel, ou seja, né, o antigo, no Brasil podemos dizer que o Enem, tá? Com notas um pouco, digamos, não realmente representativas, para ingressarem na universidade. E a licenciatura seria não em 3 anos, como a licenciatura clássica, mas em 4 anos, justamente para os estudantes, no caso do LEA, Flex-A, seriam os estudantes que nunca estudaram o português ou o nível de inglês, ele não digamos, tem um bom conhecimento para continuar na licenciatura clássica. Então, vou falar um pouco para vocês sobre a licenciatura Flex, que foi criada, né, pela Lei 8 de março de 2018, justamente faz uma orientação ao sucesso dos estudantes franceses. É um suporte, na verdade, personalizado, então nós temos, a cada ano, desde 2019, nós temos um grupo de 20 alunos da Flex. Então, eles têm, na verdade, uma grade curricular, digamos, mais leve, ele tem algumas matérias, mas não todas, e um reforço, na verdade, em relação à gramática francesa, no caso do português e do inglês. Então, na verdade, essa lei foi criada para lutar contra o abandono ou a reprovação dos estudantes universitários franceses e diversificar as situações de aprendizagem. Ou seja, então, eles não terminariam em 3 anos, normalmente, mas em 4 anos. E nós temos, esse ano, um aluno que já está no 2º ano da licenciatura clássica, que justamente começou com esse programa da Flex-A. Então, o ensino, né, de português também é proposto, no caso na universidade, em outros departamentos, não só no nosso departamento de Letras e Ciências Humanas, mas também outros departamentos, como o Centro de Humanidade, Centro Jurídico e Econômico, Centro de Saúde e o Centro de Ciências e Tecnologia. E também no INSPE, né, que é um instituto, né, para formar professores, tanto para as escolas primárias, secundárias e fundamentais. E, em 2021, a Universidade da Guiana propõe 30 licenciaturas, sendo 5 diplomas universitários, tecnológicos e 13 diplomas universitários. A equipe pedagógica de português tem como projeto, né, para o aniversário de 2022, a criação de um DU, Diploma Universitário de Português, com aula presenciais e à distância. Então, aqui, na verdade, são alguns exemplos digamos, da área da língua, na área, né, do nosso departamento. Nós temos
LOA Inglês-Português, Língua Estrangeira Aplicada. Temos a licenciatura profissional do turismo e LLCOR do inglês. Então, só mostrando para vocês, com relação às condições, né, que qualquer pessoa com título bacharelado, que fez, na verdade, o Enem, ou o antigo vestibular, alguns estudantes que vêm de classes preparatórias e que tenham bom conhecimento de inglês e português. Tá? Mais ou menos aqui a estrutura da formação de cada semestre, são no total 6 semestres, e depois da licenciatura, o que eles podem fazer? Eles podem continuar numa escola de comércio, continuar o mestrado em Relações Internacionais, ou o mestrado em Sociedade e Interculturalidades, ou, né, tentar também a escola de professores da INSPE, preparação ao concurso. As oportunidades profissionais seriam com relação para trabalhar na área da cultura, o patrimônio, importação e exportação, hotelaria e turismo, e possivelmente no ensino. Então, essa aqui, apresentando rapidamente a equipe pedagógica da licenciatura Língua Aplicada Inglês-Português, que nós temos professores, maître de conférence, como chamamos, tá? E com relação... Tá? É isso que nós iríamos apresentar para vocês. Consegui... Não consigo ainda. Deixa eu voltar aqui o slide. Então, isso que nós iríamos apresentar para vocês com relação ao ensino do português na Guiana Francesa. Aí onde nós temos também nas escolas e nos liceus o ensino de português. Tá? Obrigada pela atenção. Obrigada, agradeço a vocês dois. Então, acho que agora